Alô, amigos do canal Legado da Fiel. Vou falar hoje, fazer uma homenagem a uma das pessoas mais importantes, mais importantes da nossa história como treinador. Muita gente está falando, poxa, mas quem será esse treinador, né? Para mim, eu considero muito importante pelas próprias circunstâncias, né? E pelo que ele representou, não só apenas no Corinthians, mas no cenário nacional e internacional também. Eu vou falar sobre o seu Oswaldo Brandão. O seu Oswaldo Brandão, que nasceu no dia 18 de setembro de 1916, na cidade de Itaquara, no estado do Rio Grande do Sul, e faleceu aqui na cidade de São Paulo no dia 29 de agosto de 1989, com 72 para 73 anos. Ele foi mais importante, talvez, em outros times, pelo número de conquistas, mas para nós, pelo que ele representou. Brandão, ele foi campeão pelo Corinthians do Rio São Paulo de 54 e 66. Ele foi campeão paulista em 54 e 1977. Em 5 oportunidades, ele nos representou como treinador, de 54 até 1981, quando foi a sua última partida, dia 15 de julho de 1981, no empate de Corinthians 3, Juventus 3, depois de estar perdendo de 3-0. Olha o que acontece nessa partida. Existiam faixas pedindo fora Brandão, chamando o presidente de laranja, exigindo realmente a exclusão de Brandão da nossa história. E foi o que aconteceu. Essa foi sua última partida que ele dirigiu pelo Corinthians. Mas o Brandão foi muito importante, eu vou falar um pouquinho antes, também em outros clubes que não tinham essa expressão toda, mas que conseguiram, através do seu trabalho, da sua honestidade, do trabalho duro que ele tinha. Ele era um gaúcho duro, que exigia muita disciplina, e por isso ele tinha conseguido tanto sucesso nos times em que comandou. Ele foi campeão do Rio São Paulo em 1952 pela Portuguesa. Ele ganhou o Rio São Paulo pelo Corinthians em 54 e 1966. Aliás, Brandão foi o responsável por trazer o Garrincha para o Corinthians em 1966 para o Parque São Jorge. Não durou muito tempo, tinha muitos problemas clínicos, né? Problemas físicos, realmente não conseguiu ficar. E depois de 3 partidas foi embora. Ele foi campeão paulista do 4º centenário em 1954, talvez um dos títulos mais importantes da nossa história, porque a disputa era muito acirrada aí com o nosso rival direto, que era a Sociedade Esportiva Palmeiras, e que nós empatamos 1-1, garantindo assim a conquista daquele 15º título paulista, já que naquela época era pontos corridos, o Corinthians não seria mais atingido com aquele empate. E depois ele nos liberta, né, no dia 13 de outubro de 1977, com o gol do Basílio, em que o Corinthians sai daquele incômodo jejum de mais de 22 anos sem um título de importância relevante. Em 1971, São Paulo estava na fila desde 1957. Em 70 ganha o campeonato com o técnico José Poy, um ex-goleiro do São Paulo. Em 71 é campeão paulista novamente. Com quem? Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão dirige o São Paulo e conquista o bicampeonato daquele ano de forma realmente espetacular. Os 2 títulos que ele ganhou, tanto 70 como 71, foram muito bem treinados, tanto por José Poy quanto por Oswaldo Brandão. Em 72 ele se transfere para o Palmeiras, ganhando assim o Campeonato Paulista de 1972 invicto, e depois também ganhando o primeiro Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras em 1972. Ele repete a dose em 73, ganhando novamente o Campeonato Brasileiro, o bicampeonato. Em 74 disputa a final contra o Corinthians no dia 22 de dezembro de 1974. Uma vitória de 1-0 do Palmeiras, com o gol de Ronaldo, um ponta-direita que veio naquela época do Atlético Mineiro. Realmente foi um momento de muita tristeza e de muita frustração para o povo corintiano. Imaginávamos ali que sairíamos da fila. Imaginávamos ali que realmente pudéssemos, né, sair daquele momento tão angustiante que era a falta de título. E realmente foi uma frustração muito grande aquela vitória. Então, o próprio Oswaldo Brandão, depois, numa entrevista, disse que ficou muito triste de ver o silêncio, de forma muito honesta ele falou isso, tá? Não foi ironicamente falando não, ficou muito triste de ver mais de 120 mil pessoas caladas saindo daquele jeito do Morumbi, com uma frustração enorme. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde para uma redenção. Ele, que havia sido nosso técnico em 54, ele volta em 1977. Ele volta com algumas contratações, com a chegada de Moisés, né? Com a chegada também do Edu, ponto esquerda, com a chegada de Palinha. Ele monta a base daquele time que ganharia o Campeonato Paulista de 1977. Ele fica até 1978 e foi muito importante. Olha, ele tinha uma parte religiosa nele muito forte, muito acentuada, que era o kardecismo, era um espírita convicto. E ele chegou no quarto do Basílio, naquela manhã, lá no Rancho Silvestre, que é onde o Corinthians se concentrava, ali no Embu, perto do Embu das Artes.
E lá ele fala para o Basílio, chegando ao seu quarto de manhã: como é que você está? Como é que você está, Basílio? Ah, eu estou bem, professor. Então, descanse e se alimente, porque você vai fazer o gol do título para nós. Eu sonhei com isso e você vai ser o cara que vai libertar a fiel torcida desse jejum incômodo dos 22 anos e poucos meses sem o título de expressão. E, de fato, ou premonição ou não, ou fato psicológico ou não, o Basílio realmente, depois de 3 tentativas, consegue fazer o gol naquela jogada aos 37 minutos do segundo tempo, iniciada pelo Zé Maria, uma cabeçada do Vaguinho na trave, o rebote na cabeça do Vladimir, o zagueiro Oscar tira em cima da risca e Basílio vem de bate-pronto, de pé direito, manda no ângulo esquerdo do goleiro Carlos, realmente tirando dali as nossas amarras, as nossas correntes, de tanto tempo de sofrimento e de ilusão e de gozações também. Corinthians realmente era um prato cheio para quem não gostava do Corinthians, né? O Brandão ele foi tão importante no cenário nacional, não só no Corinthians, ele forma parte da seleção brasileira, que é campeão mundial em 1958, na Suécia. Ele que monta aquele time que depois é assumido por Vicente Fiola. A partir dali, ele se mostra realmente um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Mas talvez muita gente esteja me questionando, falando, mas Rui, você está falando do Oswaldo Brandão, o Brandão que ganhou 10 títulos para o Palmeiras, o Brandão que ganhou tantos títulos, é o treinador que mais treinou o Palmeiras, mas também é o que mais treinou o Corinthians. Até hoje ele é o que mais treinou. 435 partidas, com 251 vitórias, com 93 empates e 91 derrotas. Né, e com 4 títulos conquistados. Realmente é um treinador que até hoje é o que mais tempo nos dirigiu. Então, eu acho que esse respeito a ele é muito importante, porque tivemos outros técnicos importantes. Vamos falar do Tite. O Tite nos deu 6 títulos muito importantes, 2 campeonatos brasileiros, né? 2011 e 2015, nos deu o Campeonato Paulista de 2013 e a Recopa Sul-Americana em cima do São Paulo em 2013, e nos deu a Libertadores invicta em 2012 e o bicampeonato mundial no Japão, em cima do Chelsea, com o gol de Paulo Guerreiro. Então, né, por conquistas, o Tite seria o mais importante? Talvez. Mas por que eu não estou falando sobre o Tite? O Tite ainda não encerrou as suas atividades, continua trabalhando. Não sei se ele encerrou as suas atividades com o Corinthians ainda, não sei dizer. Ele poderia ter vindo, mas recusou um convite, optando pelo Flamengo, que te dava mais condições melhores, te dava um elenco melhor. Ele fez essa opção, então não veio para São Jorge. Quem sabe futuramente ele volte, para que no futuro alguém, ou eu mesmo, possa falar sobre a sua trajetória no Corinthians. Mas como eu faço homenagem, eu estou fazendo uma homenagem a uma pessoa póstuma, uma pessoa que já não está mais entre nós, que já não está mais trabalhando, mas que foi muito importante. O Corinthians teve treinadores emblemáticos como o Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, como o Armando Renganeschi, como o Strick, como o Filpo Nunes. O Filpo Nunes, o mesmo que montou a grande academia, a primeira academia do Palmeiras. Aí Moré Moreira nos treinou também. Nossos treinadores, Mário Travalini, o próprio Armando Del Débio, que foi jogador e um grande treinador do Corinthians, o Rato também nos treinou. Então tivemos treinadores históricos ao longo de todo esse nosso percurso. Oswaldo de Oliveira, que apesar de não ter tido tanto nome assim, mas foi campeão brasileiro em 99, foi campeão paulista em 99 em cima do Palmeiras e nos deu o primeiro Mundial em 2000. Então é um técnico também importante. Mas o Brandão é pelo período, né? Pelos períodos mais difíceis, por ter trabalhado em alguns rivais nossos, que nos tirou a possibilidade de nos dar títulos. Ele já treinou Santos, São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, já treinou outros times também do futebol brasileiro, realmente sempre com muito destaque, sempre com muito trabalho, com muito empenho e muita seriedade. Fez sucesso também na seleção brasileira, onde ganhou a Copa Independência, né? Onde ele ganhou o bicentenário da Independência também, campeão sul-americano. Então, o Brandão ele tem dentro da nossa galeria um espaço muito importante. Então foi por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui na memória dos corintianos, para que relembre um pouquinho dessas pessoas que foram importantes em títulos passados, que não vão mais mudar a história, mas que fazem parte da história. Eu faço questão de trazer aqui o senhor Oswaldo Brandão, onde quer que o senhor esteja. Muito obrigado por ter dedicado o seu tempo, o seu conhecimento, a sua paciência e toda a sua sabedoria nos momentos mais difíceis que o Corinthians já teve na sua vida, principalmente no ano de 1977, onde ele nos liberta, finalmente, eu que havia nascido e ainda não conhecia o meu time campeão paulista. Então eu sou muito grato, então essa homenagem realmente é uma pessoa que foi importante
e continuará sendo muito importante para a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito obrigado, Sr. Oswaldo Brandão. Muito obrigado por ter realmente nos dado a alegria de colocar o senhor na prateleira de um dos maiores técnicos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Se você não conhece o canal Legado da Fiel, vá lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, tá bom? E veja o que tem lá, mais de 50 episódios, contando sobre personagens como o Brandão, como outros jogadores, conquistas importantes, sobre momentos importantes da nossa história, não só dentro do campo, como fora do campo também. Então, muito obrigado a todos e vai Corinthians! Vamos, meu timão, não para de lutar. Aqui tem